Paz e luz. Eu sou Joilson de Assis e quero começar agradecendo os muitos e-mails que estão me enviando através do canal Joilson de Assis no YouTube. Deus os abençoe. Acerca da teoria da consciência atômica, que é uma teoria lançada no livro Enigma dos Sonhos e registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e está editado no enigmadossonhos.blogspot.com, blogspot.com. É o livro Enigma dos Sonhos. Então, o livro lança uma teoria chamada a teoria da consciência atômica. Se você gosta de teoria, pois bem, você está no canal certo, assistindo o vídeo certo. Mas se você não gosta de teorias, então passe para outro canal, porque esta é uma teoria. O que é uma teoria? É uma desconfiança acentuada, onde o autor desta teoria, no caso eu, lançamos desconfianças e provas, supostas provas de a existência de uma consciência atômica, de um centro atômico no homem. Bem, como seria isso? Vamos utilizar relatos bíblicos e também experiências de sonhos e visões, né? Nasceu a teoria da consciência atômica. A temática da consciência atômica seria: o sopro de Deus, soprado nas narinas de Adão, produziu o espírito humano, ou seja, Adão teria parte de Deus dentro dele. E esse sopro nas narinas de Adão teria criado dentro dele, no peito, uma bola de fogo, ou seja, uma mini estrela que emite energias, diversas energias, né? Essas energias conseguem percorrer até o centro da Terra, até o universo. Então, dentro de cada um de nós, segundo a teoria da consciência atômica, haveria uma mini estrela, seria justamente o nosso espírito, a nossa parte energética no nosso peito, no peito do homem. Então, o sopro de Deus produziu o espírito humano, e o espírito humano teria uma fusão atômica. Estaria uma bola de fogo giratória em uma espécie de mini estrela no peito do homem, dentro do homem. Ou seja, o boneco de barro, ou seja, o nosso corpo, aquele boneco que Deus fez com argila, com barro, que ele formou o pé, formou todo o corpo de Adão ali, e estava ali um boneco de barro sem vida. Então, Deus soprou, quando Deus soprou, se levantou o homem, o nosso patriarca, o nosso primeiro homem. Esse sopro teria produzido uma fusão atômica dentro do peito do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Mas bem, o espírito seria uma fusão atômica, mas com o pecado do primeiro Adão, com o pecado de Adão, que é o primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão, houve uma separação entre este centro atômico e a carne, o boneco. E isso fez com que Adão perdesse muitos poderes que tinha na época, que tinha comunhão com Deus, né? Ou seja, o pecado separou, tirou a harmonia do boneco com o centro atômico, da carne com esse centro atômico. Com a harmonia entre o centro atômico e a carne, o boneco, né, a carne se comportaria diferente. Por exemplo, Jesus, depois que ele foi morto e ressuscitou, houve uma explosão de energia muito grande, a tal ponto de ressuscitar os mortos. Jesus Cristo ainda tinha nas mãos o buraco dos pregos, e ele ainda estava com a carne sem ser glorificado pelo Pai. Mas ele chegou, os discípulos estavam todos reunidos em uma casa com a porta fechada, e Jesus passou por dentro da porta com a porta fechada. Então a Bíblia é bem clara nisso. Jesus passou, então a carne de Jesus se comportou diferente. A Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. Por que seremos semelhantes a Ele? Porque haverá uma restauração entre a carne e o boneco e o espírito. Ou seja, o espírito de Cristo estaria sob o domínio daquela carne que ele estava possuindo totalmente, que Jesus chama de templo. Destrua esse templo e eu reconstruirei novamente em 3 dias. Então aquele templo, a carne, o boneco, estaria sob o domínio do espírito total
portal, e ele conseguiu passar por dentro de porta, sumir de um lugar, aparecer no outro, como Filipe. Filipe não era Jesus, mas Filipe desapareceu de um canto e apareceu em outro. É a mesma coisa dele desaparecer em Fortaleza e aparecer em Alagoas, é muito longe a distância, né? Então houve uma transladação. E isso é coisas do espírito, ou seja, desse centro atômico, quando ele comanda o boneco. Então o boneco, que é a carne, se comporta diferentemente. A transfiguração de Jesus mostrou isso, quando Jesus chamou seus discípulos e se transfigurou perante ele. Jesus brilhou, o seu peito brilhava como o sol, o seu rosto resplandecia, era reluzente. Aquilo ali era justamente, segundo a teoria da consciência atômica, a parte energética de Cristo, o centro atômico de Cristo, o espírito de Cristo, porque Cristo também tem um espírito, né? Então a carne e o espírito, então houve a transfiguração. Então Jesus se mostrou como ele realmente era, na parte energética, né? O santo sudário seria justamente o registro no negativo de um pano onde tem uma foto atômica. O santo sudário é um pano que tem um homem de 1,64 m, 1,60 m, de cabelos grandes, e ela tem um negativo dentro dela, e nesse negativo encontramos pontos das galáxias, das constelações, e encontramos a foto de um homem, só que essa foto é atômica, não é bordada, não é pintura, não é feito na linha, é uma foto atômica, como aquela que existia em Hiroshima e Nagasaki. O corpo seria uma antena, ou seja, estaríamos transmitindo ondas eletromagnéticas em uma dimensão que ainda não conhecemos, mas vamos conhecer em breve. Ou seja, você quando pensa mal, você emite energia mal. Essa energia seria captada pelos demônios, pelos anjos, e você seria identificado por essa energia. Quando Jesus disse que iria vir, todos iriam se reunir na nuvem e iriam embora com ele, os discípulos perguntaram: Senhor, como é que vai dar isso? Como é que vai acontecer? Como é que os anjos vão recolher a gente aqui na terra? Aí Jesus falou: aonde estiver a carniça, aí se ajuntarão os abutres. Ele quis dizer o seguinte, que há um sinal. E que sinal é este? É um sinal energético. Ou seja, Jesus falou: se a luz que há em ti, ou seja, se a luz do seu centro atômico que está em você for má, grande se a sua luz for trevas, grandes serão suas trevas. Então há uma luz. E essa luz, o que é esta luz? Esta luz seria justamente o centro atômico que se manifesta de uma forma energética. Pois bem, segundo a teoria do centro atômico, os anjos também teriam um centro atômico. E emitimos luz, energias em forma de luz. Toda energia teria uma forma de luz. Seria a nossa parte energética, o nosso corpo energético. Adão seria um super-homem, literalmente, e ele teria superpoderes. Podemos ver alguns na Bíblia. Por exemplo, longevidade, vida eterna. Adão, ele podia viver 30 mil anos, 40 mil anos, 50 mil anos. Isso é um poder de um super-homem incrível, né? Ele tinha também supermemória, que a Bíblia diz que ele colocou nome em todos os animais, e o nome que ele colocou em todos os animais ficou. Ou seja, uma supermemória, já que existe milhares e milhares de animais e espécies, né? Ele teria, segundo o livro de Melquisedeque, você pode olhar, você colocar livro de Melquisedeque.blogspot.com, teria telepatia, ou seja, ele se comunicava com Eva através de telepatia. Ele seria como um super-rei. Adão seria um super-rei. E Jesus o segundo Adão. Segundo a Bíblia, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi mais fraco do que o Senhor Jesus, porque ele caiu. Mas veio o Senhor Jesus e recuperou as chaves, né, e recuperou as leis e tomou o domínio novamente que Adão perdeu para Satanás. Adão vivia e conversava com Deus face a face. Moisés não teve esse privilégio. Moisés, ele viu só as costas de Deus, porque, segundo o próprio Deus, ele não conseguia ver a face. Se Moisés visse
contemplasse a face de Deus, certamente ele morreria. E isso foi dito pelo próprio Deus. Mas Adão via a face do próprio Deus, conversava com Deus. Eu queria até saber qual seria essa conversa, como seria essa conversa entre Adão e Deus. Eu acho que seria uma coisa muito bacana. Adão, ele não estava sujeito à lei da terra, porque logo depois do seu pecado, Deus falou para ele que ele foi tomado pela terra. Essa frase, tomado, ou seja, a terra tomou posse de Adão, ou seja, Adão não estava sujeito à lei da gravidade, Adão não estava sujeito, ou seja, se cortasse um braço de Adão, o braço crescia, como o fígado que hoje cresce. Por que não? Ele não estava sujeito à lei da terra. Quando ele pecou, ele passou um cachorro quebra a perna, Adão quebra a perna. Uma vaca quebra o tornozelo, Adão quebrava o tornozelo. Ou seja, uma vaca morria, Adão morreu. Bem, ele passou a fazer parte da terra, e a lei da morte passou a fazer parte da vida de Adão. Isso quer dizer o seguinte, que se Adão não era sujeito às leis da terra, Adão era um super-homem, ele voava, ele mergulhava no oceano, via as baleias, conversava com ela, como Eva conversou com a serpente e não se assustou, Adão poderia conversar com os animais, porque se os animais não conversavam com o homem, quando a serpente falasse, Eva daria uma carreira danada, né? A serpente falou, meu Deus do céu. Mas não, ela bateu papo com a serpente e até desconfiou, segundo o livro de Melquisedeque, disse, você tem uma voz de anjo. E a serpente começando a conversar com ela, enrolando Eva. Bem, Adão era um super-homem porque ele não estava sujeito às leis desse planeta. Ele não estava sujeito à lei como o peixe está sujeito. Ele não está sujeito como uma ave está sujeito. Então ele era um super-homem, segundo a teoria do centro atômico. Bem, esse centro atômico era ativado em Adão. E se ele fosse ativado hoje? Voaríamos, teríamos telepatia, telecinésia, poderíamos atravessar uma porta como Jesus atravessou, né? Poderíamos transladar, ou seja, desaparecer de um canto e aparecer no outro, como Filipe fez isso, né? Através do Espírito de Deus, que ativou essa parte energética nele. A carne se comportaria diferentemente. Então a carne que hoje temos um comportamento, se eu der uma carreira e bater na porta, né? Eu vou cair para trás. Mas com o centro atômico ativado, então o homem daria uma carreira, passaria a porta para o outro lado. Então teríamos superpoderes. A carne iria se comportar diferentemente. A energia existente no seu peito, no meu peito, no nosso peito, ela faria com que esse boneco aqui, vamos dizer, o cara caía de um prédio. Então, a meio metro do chão, ali ele parava, ele não explodia, ele não estourava no chão. Mas, meu irmão, isso é loucura. Pois bem, isso é uma teoria e estamos aqui mostrando provas que Adão era assim. E toda a sua raça, com certeza, seria assim. E a morte não existiria. Você já imaginou milhares de pessoas que não morreriam? Aí o cara diz, mas meu Deus do céu, o mundo não caberia. Mas nós temos um universo onde tem um Sol 1 bilhão de vezes maior do que a Terra. Imagina só, existem luas em alguns planetas do nosso sistema solar que é maior do que a Terra. Então tem lugar à vontade para a nossa raça crescer e se multiplicar. Não precisaria ninguém morrer. Morremos porque passamos a estar sujeitos à lei deste mundo, à lei desta terra. Então perdemos um poder incrível, que era justamente a vida eterna. Muitos desses dons aparecem hoje. Ou seja, muitos desses dons aparecem hoje em alguns cidadãos. Encontramos na televisão vários documentários. Homens, né, um velhinho de 65 anos que tem uma super memória. Ele decorou toda a lista telefônica da sua cidade. E isso é um superpoder. Ou seja, um homem que tem um corpo magnético, ele consegue segurar 1,5 kg de ferro no corpo. Ele pega uma colher, vai pegando a colher. Ele pega um ferro de engomar e bota na barriga e o ferro fica lá. É incrível. Então a ciência diz, meu Deus do céu, o que é isso? E fica estudando, não é porque ele tem um magnetismo certo, ele tem um magnetismo. O que é? É o centro atômico dele que conseguiu passar este poder. Mas na época de Adão, todos nós teríamos isso. Ele poderia pegar uma chave
uma chave como essa daqui, ó, e colocar assim no corpo, ó, e ela ficava. E isso acontece hoje. Isso não é conto da carochinha, não. Para você ver como nós estamos atrasados. Isso acontece hoje. Os Estados Unidos estão doidinhos atrás de pessoas que tenham essas capacidades. Então, super memória, super força. Encontrou um cara que dobra uma barra de ferro, outro tora uma moeda com a ponta dos dedos. Existe uma menina na Rússia que ela tem visão de raio-x. Ela olha para outra pessoa e ela sabe onde estão as doenças da pessoa e diz. E a ciência já levou ela para o laboratório e ela acertou 90% das perguntas que foram feitas. Nas 10% que ela não acertou, ela errou por falta de conhecimento da doença. Mas as outras doenças, ela diz, olha, tem problema no fígado, tem problema tal, tem problema em tal lugar. E é de verdade, isso é hoje. Isso não esse teólogo aí está voando, ele está meio leso. Não, isso é hoje. Essa menina, só quem não assiste documentário que não sabe. Essa menina, ela mora na Rússia, ela é visitada, os Estados Unidos ofereceram tudo, bolsa de estudo e tudo mais. Fizeram testes e mais testes com ela e não encontraram nada de diferente. Mas ela tem uma visão de raio-x, ela olha para a pessoa, ela recebe em torno de 30 visitas por dia. As pessoas querem saber o que tem. Ela diz, ó, tem um caroço em tal lugar, tem um problema no seu fígado, tem um problema no seu estômago, tem um problema. Ela vai dizendo. Quando não é doença, ela diz, não tem problema nenhum, é apenas um desconforto. Olha, a sua coluna está ficando assim, melhore sua coluna. Isso é hoje. Seria isso maluquice? Seria isso loucura? Será que é algo que estão inventando? Mas essa menina foi estudada por cientistas seco, que não acreditam em nada, acreditam só naquilo que veem. E eles viram que ela conseguiu acertar 90% de todas as doenças que colocaram na frente. Colocavam 5 homens, um doente e 4 bons. E ela acertava quem estava doente. Isto é incrível. E o que é isto? Isto é o centro atômico. Essa bola de fogo dentro da pessoa, essa bola energética atômica, que nela conseguiu produzir esta qualidade, que é uma das qualidades. Com certeza Adão tinha esta qualidade. Adão tinha qualidade do magnetismo, Adão tinha qualidade de voar, da levitação. Adão tinha esta qualidade que esta menina tem, de olhar para uma pessoa, para olhar para um animal e ver se ele está doente ou não. Isso é loucura? Isso está acontecendo hoje, meu amigo. Não foi conto de carochinho, alguém viu, não. Isso está acontecendo hoje, está sendo estudado. Os Estados Unidos têm colégios cheios de paranormais, de pessoas que têm poderes. E da onde vêm esses poderes? Vêm deste centro atômico. Bem, ela tem visão de raio-x. Você pode também se lembrar daquele rapaz chamado Homem-Aranha, que sobe nos prédios. E toda vez que ele sobe nos prédios, ele é preso. Lá em cima está a polícia, ele é preso. Ele veio aqui para o Brasil, ele anda de país em país. Ele sobe em prédios de 40 andares, sem nenhuma corda. Ah, meu Deus, isso é porque ele é prático, tal, certo? Pratique para ver quantos andares você sobe. É algo extremamente espiritual, é do centro atômico dele. Aí é o cão, é o diabo, é o Satanás, é o cão dos infernos. Não é, isso é coisa de matuto. O demônio não tem força assim. Ele sabe que a força está dentro de você. E qual é essa força que está dentro de você? O seu centro atômico. Por isso que ele precisa desses dons. O cara tem um dom de visão, fica vendo coisas. Então chega alguém e diz, ó, você é um médium, você tem que desenvolver. Porque o diabo, ele quer que a cabra desenvolva para segurar o cara. Mas na verdade aquele dom não é do diabo. Aquele dom é um dom que Deus deu àquela pessoa através do seu centro atômico. Bem, estes são os casos onde o centro atômico conseguiu transmitir de uma forma tímida os seus poderes, as suas virtudes para esta pessoa. E hoje, não é ontem, nem amanhã, nem conta carochinha, é hoje. Essas pessoas têm esses poderes atualmente, agora, no hoje. Pois bem, a Bíblia relata sobre dom espiritual, dons naturais. Encontramos pessoas na Bíblia que tinham superpoderes. Por exemplo, Sansão. Sansão era um homem que tinha superpoderes. Ele tinha super força. Era o voto do nazireado. E Deus sabe
deste voto do nazareado. Então tem uma parte divina, mas tem uma parte humana. E aquele dom que estava dentro de Sansão fazia parte do seu centro atômico, que fazia com que os seus músculos fossem fortes, envergasse barra de ferro, torasse correntes. Não era carne? Carne não é carne? A carne de Sansão era diferente da minha, mas se eu for torar uma corrente eu acabo me ferindo, porque a minha carne é fraca. Mas o centro atômico dele fazia a carne ser forte. Então ele torava aquelas correntes como fossem cordas velhas, queimadas no fogo. Bem, o homem conhece muito pouco de si mesmo. Nós conhecemos pouquíssimas coisas de nós mesmos. Tirando a ideia de Deus, nós não sabemos nem de onde viemos, ou o que estamos fazendo aqui neste planeta Terra, no subúrbio da Via Láctea. Com a ideia de Deus, sabemos que somos filhos de Deus, criação de Deus, criaturas de Deus, e que não existe evolução coisíssima nenhuma, nem macaquinho, nem macacão, nem saguinho, o DNA, o genoma humano já acabou com o darwinismo. Sabemos que fomos criados, e que existe um Deus, e que esse Deus, ele nos criou perfeito, e que houve uma queda. E que queda foi essa? É exatamente isto: perdemos a capacidade que tínhamos. Por exemplo, vida eterna era uma capacidade danada. Imagina você viver 10 mil anos. Puxa, meu Deus, aí se eu vivesse 10 mil anos, aí isso foge da nossa mente. Porque temos uma ideia de viver 100 anos, e quando o cara chega a 100 anos, chega se acabando, não pode nem subir uma ladeira. Mas imagina você viver 10 mil anos. Então são capacidades que perdemos. Houve uma queda no ser humano, e essa queda, como é que foi? Erramos, pecamos, fizemos alguma coisa errada, e algo nos retardou, nos tornamos imbecis, burros. Começamos a viver da espada, matar para comer, ou seja, não tínhamos tecnologia nenhuma. Deus é contra a tecnologia? Não é, anjos têm tecnologia. As espadas, harpas, são anjos, são de anjos. Então, o que foi que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco foi, houve um pecado que nos afastou do nosso espírito, do nosso centro atômico. E então começamos a nos virar, começamos a se virar, vamos dizer assim, como um cachorro, como um gato, como um animal qualquer. Perdemos. A inteligência que temos não chega a 10% da capacidade que alguns dizem que nós temos. Temos muita capacidade. É como se fôssemos um carro que anda a 280, 300 quilômetros, e estamos andando a 20 quilômetros, a 15 quilômetros. E isso nos dá margem para a teoria da consciência atômica. Na teoria da consciência atômica, as emoções se transformam em energias visíveis como fossem luzes. O sexo se torna uma transmissão de informação. Então, quando o camarada está transando com a mulher, então haveria uma transmissão, como um computador plugado, ou seja, com cabo plugado, seria um plug. Literalmente, o pênis e a vagina seriam um plug. E esse plug faz com que as informações energéticas, tanto da energia quanto da matéria, passem de um corpo para outro em uma forma maravilhosa. O sexo seria muito mais do que uma penetração para sentir prazer. O sexo seria uma transmissão de energias que nós não conseguimos nem compreender, o tanto que passa de informação de um ser para outro em uma simples relação sexual. E um orgasmo, segundo a teoria da consciência atômica, seria um orgasmo atômico. Então, aí quando há uma ejaculação, há uma luz muito grande que invade os dois corpos, que se acendem com aquele orgasmo. Então seria a visão do humano, da parte energética humana. Pois bem, é uma teoria bacana. E eu quero agradecer os muitos e-mails que eu recebo acerca dessa teoria, uns concordando, outros dando maior valor, outros com dúvida. Então estamos tirando aqui
as dúvidas, tentando tirar as dúvidas de algumas pessoas. É uma teoria. Isso não é para você estar pregando na igreja. Não, isso é uma teoria para nós estudarmos. É a primeira teoria que fala da questão energética humana atômica. Então teria uma fusão atômica. O que acontece quando a pessoa morre? Então, quando a pessoa morre, essa energia atômica, que é o sopro de Deus, sai e fica só o boneco, que é o nosso corpo físico. Então essa energia sai e vai para o lugar aonde Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de todas as energias, mandar. Paraíso, seio de Abraão, ou fica em um momento de espera. Jesus falou que irá ressuscitar todos os mortos. Você já imaginou bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já morreram? E aonde é que eles estão? Os espíritos deles estão guardados. E aonde a carne está? Alguns deles foram queimados, outros foram comidos, viraram fezes, outros viraram pó. Adão, por exemplo, não tem nem osso mais, nem o pó do osso de Adão. Mas a Bíblia diz que um dia a terra dará os seus mortos. Então a terra, esses corpos, como nosso corpo veio da terra, Adão significa barro, cor de barro. Então quando Adão foi tirado da terra, ele voltou para a terra, virou pó de novo. Mas esse poder vai voltar novamente. Esse Adão vai ressuscitar da terra, do pozinho da terra. E vai voltar para dentro desse pó da terra o Espírito, que é esse sopro atômico de Deus dentro de Adão. Então Adão se colocará em pé novamente. Eva também se colocará em pé. E segundo os evangelhos, todos os homens serão ressuscitados. Um para a bênção e outro para a maldição. Um para a glória eterna e outro para a morte eterna. Isso fala de uma parte energética muito grande. Algo que transcende a nossa mente comum. Mas é algo que nos dá esperança. Que o boneco se corrompeu, a carne se corrompeu, o espírito não. E esse espírito volta para Deus que o deu. Então quem deu o espírito foi Deus. Então ele volta para Deus. Ele volta para dentro de Deus. Mas ele retornará para nós novamente. Então, eu estou falando aqui com você, graças a Deus, né, através do meu corpo físico, né, mas dentro de mim, dentro de você que está me assistindo, existe uma fusão atômica muito grande. Existe uma troca de informações que vai além disto que eu estou falando. A questão de movimentos, né, são mensagens subliminares da carne mesmo. Existe também energias do centro atômico que está indo através de vibrações magnéticas, chegando até você, no seu intelecto, no seu centro atômico. Então, o centro atômico descrito pelo livro Enigma dos Sonhos também diz que no centro da Terra existe uma bola de fogo, um centro atômico. E os homens aqui em cima da Terra, eles emitem ondas magnéticas, e cada pensamento, ou seja, um cara tem um pensamento mau, uma atitude mal, algo muito mal, ele emite uma energia má. Olha bem, preste atenção. E essa energia má é detectável, percebível pelos espíritos do bem e do mal. Mas também ela é absorvida pelo centro atômico da Terra. Ou seja, a Terra, ela teria um centro atômico, uma bola de fogo no centro da Terra, uma mini estrela dentro do centro da Terra. E essa mini estrela capta todas as ondas eletromagnéticas que nós produzimos através do centro atômico. E quando essas ondas eletromagnéticas que nós produzimos são más, ela vai se somando lá no centro da Terra, e a Terra reage com terremotos, com maremotos. Quando essa soma é uma soma boa, então aquela bola giratória do centro da Terra, ela vai se comunicando com essa bola giratória dentro do nosso peito, e há harmonia e paz. Veja que Adão, assim que Adão pecou, espinhos e cardos passaram a ser produzidos pela terra. Ou seja, a terra não produzia espinhos e não produzia cardos, espinhos. Mas a partir do momento que o homem pecou, ou seja, produziu uma luz mal, produziu uma energia mal, a terra reagiu e começou a produzir espinhos. Esta é a prova que o livro lança deste intercâmbio
câmbio entre o centro atômico do nosso peito e o centro atômico da Terra. Que Adão, assim que pecou, o pecado dele foi lá no centro atômico da Terra, que era perfeito, e contaminou essa bola de fogo no centro da Terra. E Deus falou para Adão: Adão, a terra é maldita por tua causa. Deus não disse: eu amaldiçoei a terra. Deus não falou: eu vou castigar você. Não, ele falou de consequências que as atitudes do homem, as mesmas atitudes do homem, produziu na terra. Ou seja, a terra reagiu a uma energia produzida pelo pecado. Bem, isso é algo para se pensar e é algo muito interessante. Espero que você seja aquela pessoa que gosta de pensar e gosta de considerar as coisas. E não aquela pessoa que tudo que ele não sabe é do diabo, é do cão, é do Satanás, é do diabo. Não, Adão estava em perfeita comunhão com Deus. Amém? Amém. Deus descia. Amém, amém. Adão pecou. Deus desceu ainda. E Adão percebeu que estava em outra dimensão, estava nu. E Deus, conversando com Adão, disse que a terra iria produzir espinhos e cardos, como consequência do próprio pecado do homem. Como seria essa comunicação entre a terra e o homem, que é o dono da terra? Que a Bíblia diz que Deus deu ao homem a terra. Seria justamente esse centro atômico existente no peito de Adão. Ele era puro e havia harmonia entre ele e a sua carne, um boneco de terra. De repente houve um pecado, houve a separação. Adão começou a suar, Adão começou a sofrer, começou a sangrar, ele começou a ter limitações e a terra reagiu. A terra começou a produzir espinhos e cardos de uma forma imediata. E como eu falei anteriormente, Deus falou: a terra, Adão, é maldita por tua causa. Então, chegamos à conclusão que o centro atômico do homem tem uma comunicação entre ele e a Terra, o planeta Terra. Então não é só, nós não destruímos o planeta apenas com bombas, projeto ARPA e etc e tal. Destruindo as aves, não. Destruímos também. Mas as nossas atitudes, pensamentos, intenções egoístas e imbecis fazem com que a Terra reaja com terremoto e maremoto aquilo que nós jogamos nela. Energeticamente, haveria uma expressão energética do pecado. E os antigos acreditavam que essa expressão energética do pecado seriam maldições, etc e tal, se acumularia nos ossos dos homens e seriam absorvidos pelo centro da terra. Então a terra absorve, como a questão da memória viva. Veja o vídeo Memórias Vivas e você vai compreender mais ou menos. Além da comunicação do seu centro atômico com a Terra, haveria também uma comunicação entre homens e homens, entre pessoas e pessoas, uma comunicação energética. Quem nunca se arrepiou quando uma pessoa com má intenção passou por perto? Eu já me arrepiei várias vezes. Uma pessoa com inveja, má intenção, uma pessoa mal intencionada, essa pessoa produz até arrepios na gente. Quem nunca se arrepiou num show, quando um cantor ou um pregador fala veementemente, com autoridade? Aquilo é energia pura. Então seria as energias interativas, ou seja, haveria uma comunicação energética não somente no sexo, no ato sexual, mas haveria uma comunicação energética entre uma pessoa e outra. Para esta comunicação acontecer, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, enigmadosonhos.blogspot.com, bastaríamos estar perto uma da outra, ou no mesmo ambiente onde aquela pessoa está, e com isso nós estamos interligados uns com os outros, podendo acontecer frenesi, né? Ou seja, a pessoa desmaia, a pessoa cai, há desmaios, há comportamentos diferentes, há hipnoses e tudo mais através dessas energias chamadas energias interativas. São energias que trocam informações e tem algumas pessoas que conseguem dominar energeticamente o ambiente, né? Ou seja, o domínio de Hitler seria um domínio não somente intelectual, militar, mas ele também dominaria de uma forma energética. O domínio seria algo energético. Por como? Como é que a pessoa dentro de casa não consegue nem mandar
na mulher. E como é que um bandidão preso numa segurança máxima consegue comandar patotas e bandos inteiros lá dentro? Seres piores do que ele, cabarrão e safado, eles conseguem manobrar. Então, a liderança não é só uma questão de intelectualidade, de poder financeiro, não. Tem cara que tem dinheiro, é inteligente, mas não consegue mandar nem na mulher. E outro é bandidão pesado e manda em bandidos terríveis, que se matam por eles. Isso é um domínio energético e às vezes até hipnótico que acontece sobre aquele líder e a pessoa. Quem é campeão dessa parte energética e hipnótica são os indianos. Os indianos, eles conseguem hipnotizar multidões inteiras através de gestos, palavras, maneiras deles entrar no psique humano, através dessas energias. O nosso pensamento é energético, são descargas energéticas. Você está aí me assistindo e está pensando, será que esse cara está falando a verdade? Bem, eu não